Pessoal, mais uma atividade curada pelo Robô Livre. Vamos chegando. Essa mesa é interessante. Biorobotics Fusion. Vamos chegar aqui para conhecer o que está acontecendo num dos maiores institutos de inovação do Brasil. Para começar uma atividade Robô Livre, como sempre, uma camiseta. Quem quer? Quem quer uma camiseta? Oh! Oh! É o seguinte, tem que falar no meu microfone. Qual é o nome do robô que tira selfie com as pessoas na Campus Party? Isaac, ou Isaac, tá? É esse cara que tá aqui, e quem ainda não encontrou com ele passeando por aí, quando encontrar, tire sua selfie. E vai aparecer lá no Face dele. Ele já publica na hora. Pessoal, vamos começar agora. Eu vou convidar agora. Primeiro, agradeço a todo mundo. E eu convido agora Mabuse para mediar essa mesa e apresentar o pessoal. Pessoal, boa tarde. Eu vou tentar fazer uma mediação da mesa adequada para o momento, mas não chega nem aos pés desse cara que é um showman praticamente, né? Henrique é um showman daqui. Tenho a felicidade aqui, agradecer o convite do Henrique, de mediar essa mesa sobre esse tema que está bombando hoje em dia, que está movendo contextos muito interessantes dentro do CESA, que é sobre biorrobótica. Apresentando muito rapidamente, a gente tem Fábio Silva, presidente do CESA, do Centro de Informática, Henrique Forest, do Robô Livre, que está envolvido dentro do CESA nas iniciativas de robótica, Eduardo Peixoto, de negócios lá do CESA, e Felipe Vilaverde, formado em medicina, atualmente engenheiro de sistemas lá da instituição. Alinhando com todo mundo, a ideia é a gente passar 10 minutinhos de fala, menos se possível, de cada um, para abrir o microfone para vocês, que eu acho que é mais interessante. Beleza? Passar logo aqui para Fábio Silva. Ele já está equipado. Depois que Felipe fez todo o anúncio do jeito dele, eu pensei em dançar uma música do Menudo, mas como isso não vai dar legal, eu vou só falar aqui, certo? Pessoal, é um grande prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre coisas que têm a ver com o futuro de muito longo prazo. O Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife é um lugar onde a gente faz coisas para o futuro a longo prazo. A gente está pensando em coisas que vão acontecer de verdade na vida das pessoas nos próximos 10, 15, 20 anos. Tá? Então, eu vou tentar trazer vocês desse futuro de 20 anos para hoje, para a gente falar um pouco do que nós estamos fazendo no CESA, na área de combinação entre biologia e robótica. Então, o que tem a ver combinar biologia com robótica? Tem tudo a ver, e é o que a gente vai tentar conversar rapidamente aqui com vocês. Para fazer isso, eu preciso falar um pouquinho do que é o CESA, né? O CESA é um instituto de inovação daqui de Recife, né? Ele fica aqui em Recife, tem sede em Recife, tem filiais em outros 3 estados do Brasil, e é um instituto de inovação feito por gente. Nós somos 550 colaboradores espalhados aí pelo Brasil, a grande concentração de 400 deles acontecem aqui em Recife, e esse pessoal gosta muito de fazer as coisas que eles fazem no CESA. O CESA é um instituto que já foi 2 vezes eleito nacionalmente como o melhor instituto de inovação do Brasil. Pernambuco tem essa ideia, né, de que tudo que aqui é maior do que todo lugar. No caso do CESA é mesmo, né? Nós somos melhores do que qualquer outra coisa que tem no Brasil parecido com a gente, né?
residindo, e onde que a gente reside? Onde é a sede do Cesa? No coração do maior parque tecnológico do Brasil. Obviamente, se a gente é o maior instituto, não pode ficar no menor parque tecnológico, tem que ser no maior, né? O maior parque tecnológico do Brasil, que é o bairro do Recife, Porto Digital. O Cesa fica localizado bem ali, né? Perto da prefeitura, muito pertinho da onde a gente está aqui, né? Bem localizado. Nós estamos lá atrás e o Cesa fica no bairro do Recife. Vocês todos são convidados a conhecer e inclusive trabalhar no Cesa. O Cesa é um lugar, né, onde trabalha-se muito, né? As pessoas são concentradas. Veja, por exemplo, uma pessoa como Mabuse, uma pessoa muito concentrada, mineiro, que é o nosso gerente lá da área de robótica. Só gente centrada, só gente centrada. Todo mundo muito centrado, concentrado, mas onde diverte-se muito também, né? Inclusive, essa figura eu não entendi bem por que é que ela diverte-se muito, porque aparentemente só tem um cara se divertindo, né? Que é esse aqui que está ganhando provavelmente a partida de xadrez. Os outros dois estão com aquela cara assim, poxa, me lasquei, né? Mas esse é o Cesa, tá? Que eu acho que é um campus party 365 dias por ano, né? As pessoas se divertem como vocês se divertem aqui, trabalham pra caramba, só com a única diferença é que não tem barraca, né? As pessoas não levam a barraca para lá, eu acho, né? Não tem nenhuma prova de que não levam, né? Às vezes eu encontro as pessoas chegando, quando eu chego de manhã, com aquela cara de que, pô, esse cara dormiu aqui, mas eu não tenho nenhuma prova de que isso acontece. Então é um campus party 365 dias por ano, sem barraca, né? E o que a gente faz no Cesa? A gente faz engenharia. A gente faz engenharia avançada de software. A gente faz sistemas, jogos, coisas que as pessoas xingam, né? Software, coisas que as pessoas xingam. E a gente faz também coisas que as pessoas chutam, né? Hardware, né? A definição de hardware e software vocês sabem muito bem, melhor do que eu, né? Software a gente xinga, hardware a gente chuta. Então a gente faz hardware e software avançado, né? Para resolver problema da sociedade. A gente faz isso para gente grande também, né? A gente faz isso para a Petrobras, para o WEG, Unilever, para o Exército do Brasil, para empresas multinacionais como Motorola, blá, 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 blá. Tem um número grande de projetos. O Cesa roda, ao mesmo tempo, em torno de 60 projetos de desenvolvimento de software, hardware, sistemas embarcados e coisas do gênero, tá? Faz também, né, segunda área de atuação do Cesa, geração de empresas. Nós temos uma acelero-incubadora ou incuba-aceleradora chamada Cesa Labs, que é parte de um movimento aí, Startup Brasil, vocês já devem ter ouvido falar, né? O Cesa já incubou mais de 40 negócios ao longo da sua vida, né? Desses 40 negócios, em torno de 20 deles são negócios de sucesso, estão no mercado até hoje, e a gente faz isso de maneira consistente. A gente tem como parte da nossa missão, né, gerar negócios inovadores na área de tecnologia em geral. E a gente sabe que não basta fazer engenharia, não basta tentar gerar negócio, se a gente não tiver gente capacitada a fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então a gente forma gente, nós temos uma área educacional que tem mestrado e especializações e vai iniciar no ano que vem graduação nas áreas de tecnologia que nos interessam, né? Basicamente engenharia de software, design e outras coisas aí que a gente vai produzir pelo futuro. E a área de educação do Cesa, ela é tanto presencial, né? A gente tem cursos de mestrado que acontecem de forma presencial e a gente tem um conjunto de coisas que acontecem, né, no cesa.org.br. Vocês encontram lá o endereço do Cesa Edu, né? Coisas, cursos online e tal, etc. Faz engenharia, gera empresas, forma pessoas, educa pessoas, para fazer o quê? Né? Para construir soluções inovadoras e, em particular, para essa conversa daqui, eu quero falar sobre soluções inovadoras na combinação, né, da robótica de campo. O que é robótica de campo? Robótica de campo é aquele robô que interage com o seu meio ambiente. Estou certo ou errado? Esse cara é especialista. Se eu falar alguma bobagem aqui, você me corrija. Robôs que interagem com o meio ambiente. Ao contrário de um robô de fábrica, eu estava vendo você falar de robô de fábrica agora há pouco, por isso que eu sei. Aí, o robô de fábrica é aquele robô que não interage com o meio ambiente. Ele é todo programado para fazer aquilo, né, que ele vai fazer.
né? Se você trocar o carro que está passando na frente dele para ele apertar o parafuso por alguma outra coisa, ele vai apertar o parafuso do mesmo jeito, né? E vai dar maior porcaria, né? Então, o que a gente está falando é de robôs que, ao contrário, interagem com o ambiente. Eles sabem, ou deveriam saber, se está passando na frente dele é um carro ou uma pessoa, para ele não tentar parafusar, né, a sua orelha em alguma coisa. Então, a gente está falando de robótica de campo e a junção dessa robótica de campo com biologia sintética. Poxa, mas a gente não sabia nem bem o que era robótica de campo, que raios é biologia sintética? Biologia sintética, já teve vários talks aqui sobre biologia sintética, ou vai ter, né? Mas, em resumo, é a engenharia da biologia. É como é que a gente pega pedaços de DNA de pessoas ou de plantas ou etc. e faz um processo de engenharia para criar organismos que são capazes de resolver problema. É programação. Como é que a gente pega, ao invés de programar em Java, C, qualquer que seja a linguagem que a gente usa para programar, a gente está programando em DNA. Né? Isso é biologia sintética, basicamente. Quem quiser saber mais de programação de DNA, sábado a gente tem uma outra mesa aqui de manhã para falar sobre DNA origami, né? Como é que a gente faz origami DNA. Então, o César está juntando robótica de campo, biologia sintética, para produzir soluções que usam coisas como veículos que voam sozinho, né? VANTs, sistemas que são usados para melhorar a precisão da agricultura, né? Sistemas de agricultura de precisão. Eduardo vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E para produzir biosensores autônomos. Biosensores são sensores capazes de sentir, né? Porque por isso que eles são sensores, sentir coisas. Que coisas? Problemas de saúde. Os biosensores são capazes de detectar potenciais doenças que você tem ou eventualmente vai ter, né, em algum dia na sua vida. Detectar, sentir coisas da indústria, né? Tem algum problema industrial, por exemplo, na agricultura, praga agrícola, etc. E no meio ambiente, poluição, né? Detecção de esgoto sendo despejado, esgoto industrial despejado de forma ilegal. Então nós estamos usando, né, a combinação das tecnologias da engenharia, como a gente conhece, né, a engenharia das coisas que a gente pega, né, como a robótica, com a engenharia da biologia, biologia sintética, juntando essas coisas para produzir biosensores autônomos. Com esse overview, eu espero ter empolgado vocês para os próximos detalhamentos. A gente vai falar um pouquinho agora, então, né, do VANT, né, a parte aérea do César, o pessoal que voa no César, né? A gente vai falar um pouco do pessoal que molha no César, o pessoal da irrigação e agricultura de precisão, e depois vai falar do pessoal que cuida da nossa saúde, por isso que a gente trouxe o médico aqui. Tá? Prazer muito grande, enorme estar aqui com vocês, e eu espero que essa provocação aqui leve vocês a pensar que, se a gente está falando em alguma coisa do futuro, se eu quero, né, que vocês vejam, fiquem com uma só mensagem daquilo tudo que eu falei aqui sobre César, sobre as tecnologias, é que a biologia carrega uma parte muito grande do nosso passado, obviamente, porque nós viemos dela, né? Nós somos ela, mas o nosso futuro, inclusive enquanto computação, né? Todo mundo aqui mexe com computador, né? Óbvio, né? Mas a gente também mexe com outro computador muito mais complexo do que esses que a gente está acostumado aqui, que são os organismos biológicos que estão por trás deles. E esse, na minha visão, na visão do César, é o futuro da computação biológica, a programação molecular, o design de proteínas, os biosensores, a biologia sintética, associada aos equipamentos robóticos que podem fazer com que essas coisas cheguem na sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Henrique, por favor, manda brasa. Obrigado, Alves. Muito obrigado, Fábio. Eu acho que eu não vou poder detalhar muita coisa não, porque já foi explicado. A gente já chegou tão profundo no cerne da questão, né, da robótica. Bom, 2005 eu estava fazendo um mestrado, eu estava aqui em Recife, por acaso, e eu gosto de Jeep, sabe? Eu tenho um Jeep Willys 1954. Aí surgiu um anúncio lá na UFPE.
Precisa-se de uma pessoa que saiba sistemas embarcados, que saiba programar microcontroladores, que saiba eletrônica, que sabe construir hardware, sistemas eletrônicos, para trabalhar num projeto com a Troller. Pô, meu sonho de consumo sempre foi trabalhar na Troller, fazer um projeto com a Troller, né? Naquele momento eu conheci Daniel Thiago, tá ali. A gente fez uma entrevista e nós dois fomos contratados no mesmo dia para um grande desafio de trabalhar no instituto que já era a referência na área de TICs, que por um acaso estava resolvendo mexer também hardware. Cansou de fazer coisas que se xinga e já estava fazendo coisas que se chutava. Bom, 10 anos se passaram, né? Vamos comemorar em janeiro agora, próximo, 10 anos. E um dos projetos que a gente desenvolveu desses 10 anos, esse especificamente a gente começou há 6 anos atrás e acabou ano passado. 2 minutinhos. É com veículos aéreos não tripulados. Eu vou dar uma adiantada aqui, que esse vídeo é bem longo, mas aqui mostra a turma trabalhando. Agora é o áudio. Então isso aí é o Delta 1, né? Eu vou colocar eles em operação ali, que eu acho que é mais interessante do que ficar vendo a turma trabalhando, né? Isso é a galera trabalhando no projeto trata do desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado para fazer inspeção das linhas de transmissão da Chest. A grande inovação é o fato dele ser autônomo. Ele é capaz de decolar, realizar uma missão e voltar à base sem a necessidade de nenhuma intervenção humana. Existe uma equipe trabalhando com sistemas aviônicos de asa fixa no ITA, e aqui no César a gente desenvolve os helicópteros autônomos. Uma asa rotativa, ela gera muitos ruídos no sistema. A gente filtrar essa imagem e obter uma imagem em tempo real com uma qualidade que seja possível o inspetor identificar detalhes naquela imagem é um desafio muito interessante. Deu uma adiantadazinha só pra gente ir ver os caras em campo, tá? Esse aí é o Santa Cruz. Ele foi feito para subir e depois cair. É um veículo de testes no qual a gente testa os sistemas que a gente está ainda em desenvolvimento. Então a gente coloca algumas coisas que não estão muito prontas, de vez em quando ele leva um tombo. É uma plataforma de baixo custo para fazer testes do sistema embarcado que nós desenvolvemos lá, um sistema de controle, guiamento e controle. Então agora para o Gama 1, o primeiro é um veículo mecânico, está com 2 horas de autonomia. Esse é o Gama 3, um veículo elétrico. A imagem dele é muito melhor, ele tem muito menos vibração, porém a autonomia dele não é a mesma do Gama 1, que é propulsão mecânica, de explosão. Mas ele consegue meia hora, a gente conseguiu fazer ele ter uma autonomia de meia hora, o que não é nada pouco para esse tipo de plataforma. E o Gama 4, nosso multicóptero, esse cara é muito legal porque você dobra, põe na bolsa e leva, né? Não precisa da carretinha do Fix City. Bom, a gente não tem muito tempo para detalhar demais. Começamos fazendo essas brincadeiras de robótica, mas agora a robótica está mudando um pouquinho de forma. A robótica hoje em dia, como a gente estava falando na mesa anterior sobre robótica industrial, ela é mais coisa. O robô está saindo daqueles envelopes e está vindo para o dia a dia das pessoas. Esses robôs são os robôs que estão surgindo e estão com a gente, que estão lá em João Pessoa agora, na RoboCup, Campeonato Mundial. As competições é algo interessante. Das 8 empresas que a Google adquiriu da área de robótica recentemente, 6 delas participaram das provas da DARPA. É por isso que a gente está com uma competição hoje, mostrando como funciona uma competição de luta de robôs, às 8 horas lá no stand. O que a gente pretende fazer, agora eu vou parar de passar vídeo um pouquinho e falar mais, é atuar nessas áreas da robótica que estão surgindo. Não naquela área que já está
definida, que já está consolidada. Então, eu acho que Fábio já falou muito melhor do que eu posso passar para vocês o recado, e falei um pouquinho também com os vídeos. A robótica que a gente está desenvolvendo é essa, no César. A gente tem muitos projetos, eu não vou detalhar cada um deles, e vou deixar um tempinho para o pessoal falar também. Obrigado. Valeu, Henrique. Massa. Queria passar agora a palavra aqui para o Eduardo. Oi, galera, boa tarde. Meu nome é Eduardo, eu sou o chefe de negócios do César. E lá no César, né, o Fábio falou aí, a gente faz inovação, soluções inovadoras, né? Mas a gente, antes de começar a trabalhar em alguma solução, a gente procura entender também qual é o problema que a gente vai resolver com aquela solução. Então, antes de colocar a solução e depois procurar um problema, a gente procura o problema. E um problema que a gente identificou, andando pelo Brasil afora, é o problema de irrigação. O agronegócio é um negócio extremamente importante para o país, né? E ele usa um dos recursos que é muito importante para nós humanos, que é a água, né? Cerca de 80% da água potável ela é consumida no agronegócio, na agropecuária, né? E quando a gente começa a olhar como ela é utilizada, a gente vê que ela não é utilizada da forma mais eficiente. Tem uma outra ineficiência também na questão do agronegócio, que é, hoje, para aumentar a produção, o que é que a gente está fazendo? A gente está aumentando a quantidade de área plantada. Aumentar a quantidade de área plantada significa desmatamento. Tá? Então, isso são problemas complexos, onde a gente, com robótica ou biologia sintética, pode aumentar muito ainda a produtividade, a eficiência da produção agrícola no Brasil. Então, pensando nisso, a gente caiu em campo, saiu à procura de alguma coisa que a gente pudesse fazer lá. E uma delas é melhorar a forma de utilização da água, né? E, bom, esse é o equipamento, ele se chama pivô central. Ele é pivô porque tem uma das hastes dele fixa, só a outra gira. É uma estrutura mecânica enorme. Cada braço desse, cada lance tem 50 metros, né? Você tem pivôs que tem um comprimento total de até às vezes 1 quilômetro, né? E eles são muito usados na agricultura de grãos, ou seja, plantação de algodão, de milho, de soja, né, feijão, né? E se ele bem regulado, ele consegue aumentar a produtividade do que está embaixo dele ali em até 4 vezes, quando você compara com a produção sem irrigação. Eles chamam de produção de sequinho, né? Só que esse negócio custa caro, você faz açude, monta casa de bomba e no final você depende do ser humano para chegar lá e está sempre regulando o pivô, a quantidade de água que sai do pivô, né? Então é um problema complexo, uso da água, desmatamento. A gente pode dar uma solução com tecnologia da informação, né? E a gente pode melhorar ainda se a gente usa biologia sintética e começa a colocar outros tipos de sensores, né, que vão verificar o início de pragas bem no começo, onde a gente pode talvez usar defensivos agrícolas de uma forma mais controlada. Então esse pivô, ele é bastante usado, existem cerca de 20 mil no Brasil, e a gente está começando hoje com uma solução chamada monitor de irrigação, a instrumentar esse equipamento de forma a aumentar a eficiência da produção agrícola. Eu vou passar aqui um videozinho rápido que foi feito durante o Agro Brasília, que a gente teve agora em maio, né, que fala um pouco mais sobre essa solução. Ela está no começo, ela já ajuda bastante a melhorar a produção agrícola, porque a gente consegue uma monitoração mais efetiva, né? Mas ela tem muito a evoluir ainda. Em até 4 vezes a produtividade, já que é possível acompanhar o funcionamento dos pivôs 24 horas por dia, pelo computador ou pelo celular. O sistema de monitoramento de irrigação inédito no país está reduzindo os custos nas lavouras.
A expectativa dos produtores é aumentar em até 4 vezes a produtividade. Total. Não foi nem 5 minutos. 4 horas por dia. Pelo computador ou pelo celular. Eu falei mais ou menos 2,5. Dos 36 pivôs de irrigação desta fazenda em Cristalina, Goiás, 22 são monitorados pela internet. Não precisa estar vindo na lavoura, andar 18 quilômetros, por exemplo, para ver se está funcionando o sistema ou não. Eu simplesmente abro o celular ou o computador, eu vejo, vou estar vendo ali que está irrigando, que sentido que está girando, quanto por cento, a lâmpada que está jogando, então está funcionando bem. A ferramenta foi desenvolvida por um Instituto de Tecnologia de Pernambuco. O equipamento é instalado no pivô e, através de uma antena de rádio, as informações são enviadas para um servidor que disponibiliza os dados na rede. Com usuário e senha, o produtor acessa o site e vê em tempo real qual o rendimento nas lavouras. O nosso sistema ele vai acompanhar como a irrigação está sendo aplicada, de forma que, numa área tão grande quanto 150 hectares, podemos acusar deficiência d'água numa área, excesso d'água no outro. Isso vai poder ser corrigido, permitindo irrigação uniforme, não comprometendo a produtividade, aumentando a rentabilidade do produtor. Uma das vantagens do sistema é verificar se o pivô foi desligado no horário previsto. Com isso, já foi possível reduzir em 10% os custos com energia elétrica. A redução se deve ao fim da ronda noturna na fazenda, que agora não é mais necessária. A grande vantagem é que a gente ganha tempo. A gente iniciou com 3 no teste, 3 monitores. Aí foi renegociado e resolvemos colocar nos 22 pivôs. Mas a ideia é colocar nos 36 pivôs, na área geral da empresa, que é em torno de 3 mil hectares irrigados. O sistema está em 4 fazendas em Goiás e na Bahia. O custo inicial é de R$ 1.800 por pivô, mais uma mensalidade de R$ 2,00 por hectare. Não é nossa intenção realizar automação. Nós acreditamos que a informação ela dá muito mais valor ao produtor. O produtor não vai precisar comprar servidor, não vai precisar comprar equipamento, não vai precisar instalar. Ele sim. Então é isso, gente. É um equipamento, o equipamento já existia, com a instrumentação a gente está transformando ele gradativamente num equipamento inteligente que vai reconhecer, por exemplo, o tipo de cultura que está sendo plantada e ajudar a gente a aumentar a eficiência da produção agrícola no país sem precisar usar mais água, na verdade usando menos água e sem precisar desmatar. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Queria agora chamar nosso colega médico, Felipe, aí, para assumir. Tudo ok? A galera do software livre não pode perder a boquinha, né? Se fosse Linux estava ligando. Esses Mac é isso mesmo que acontece. Boa noite. Quando tem que dar errado, dá errado, né? Mas agora foi. Eu vou tentar explicar um pouco mais o que é essa questão de biosensor, né, e biologia sintética, que é um ramo, né, uma área bastante nova que está começando. Biologia sintética a gente pode definir como o projeto e a construção de dispositivos e sistemas biológicos para um propósito útil, né? Feito o Fábio falou aqui, é justamente a junção da engenharia com a biologia. É trazer todo o conhecimento, né, que a engenharia tem de projetar, de criar sistemas aplicado na biologia.
né? É uma área da pesquisa biológica que combina, né, esses dois. Porque até então a biologia era muito mais de observar, ver o que acontecia e catalogar, né, deixar registrado. Então, hoje em dia, com o conhecimento que a gente desenvolveu, é capaz de a gente intervir, realmente projetar, né, fazer engenharia. Aí só para enquadrar mais ou menos no tempo, né, a gente pode dizer que começou a gente descobrindo como funcionam os organismos, né, através da estrutura do DNA na década de 50, depois descobrindo como manipular esse DNA, né, você realmente cortando ele e colocando novas informações. A questão da insulina é interessante porque é uma proteína, né, é um composto que é fabricado no ser humano. Mas com essa tecnologia foi possível fabricar, mandar bactérias fabricar insulina. Por exemplo, até então, quem tinha diabetes, a insulina era retirada de bois e porcos, né? Se retirava deles, era purificado e era usado no ser humano porque era muito parecida a estrutura, mas não era a melhor. Então, com a tecnologia de DNA e DNA recombinante, foi possível mandar a bactéria fabricar a nossa insulina. Então, é uma bactéria produzindo um componente do ser humano. E na questão do biosensor, o medidor de glicose, a gente pode dizer que foi o primeiro, assim, um dos primeiros a ser feito. É um exemplo bastante prático, que, né, muitos conhecem, que você consegue medir, né, na gota do sangue quanto de glicose tem. Quem é diabético faz bastante uso. Aqui é uma imagem só para exemplificar, né, a estrutura do DNA e como ele é feito, né? Feito o Fábio falou também, em vez de programar em Java, a gente programa agora em DNA. Usa o DNA para mandar, né, fazer a engenharia, projetar organismos para fabricar o que a gente precisa. Aí no caso o biosensor, né, ele é um dispositivo que é usado para detectar. Ele combina justamente um componente biológico com uma parte físico-química. O exemplo seria o medidor de glicose. Aqui um esquema, né, de como ele mais ou menos funciona. Você tem o que você precisa analisar desse lado, né? Sei lá, comida, você pegar culturas de células ou até do sangue humano, alguma coisa que você precisa. E no caso você junta isso a uma parte elétrica, né, e a parte biológica, que é também feita através de engenharia. E você passa por um sistema eletrônico, faz a leitura e você consegue identificar. Que é mais ou menos como funciona o medidor de glicose. Você pega uma gota do sangue, coloca nesse dispositivo, né, no biosensor, coloca no medidor, né, na parte elétrica, e ele dá um valor. Isso pode ser aplicado para diversos usos, não só esse. Aí no caso o César se juntou com o LICA, né, da Federal, para desenvolver um biosensor para detectar câncer de mama. Da mesma forma que o sensor de glicose, né, através do sangue você conseguir detectar, mesmo nos estágios iniciais, se a pessoa está, né, desenvolvendo o câncer, né, em estágios anteriores aos tratamentos, né, e o que a gente tem hoje em dia seria uma forma mais aplicada para detectar isso. Pronto, é basicamente isso que eu queria passar para vocês. Alô, moçada. Então, queria começar aqui, antes de passar para vocês, para as perguntas, eu já tinha duas coisas que eu fiquei extremamente curioso
para a gente levantar aqui na discussão, sabe? A primeira é que, assim, e são duas coisas também nesse espírito aqui, no espírito aqui da Campus Party, eu acredito que faz sentido. A primeira, vocês acham que a gente está próximo ou já é um fato, até que ponto a gente vai estar convivendo com robôs mais perto de casa mesmo? Robô dentro de casa, por exemplo. Será que assim, Isaac Asimov finalmente vai ter vai virar verdade, virando, em que o certo está... Você olhou tanto para mim que eu vou ter que responder, né? Alô? Aí. Olha, Isaac Asimov escreveu em 1950, não, em 1964. Em 2014, os robôs serão existirão robôs, mas serão poucos e imperfeitos. Né? Mais uma vez, ele não errou em nada. Então, aquilo que Isaac Asimov previu está acontecendo. Sim, a primeira revolução é essa, a gente sair da indústria, daquele robô isolado lá dentro do envelope, e o robô agora vindo para casa, cuidando de idoso, cuidando de criança, auxiliando pessoas que têm alguns problemas como autistas e outras coisas assim. Então eu acho que está acontecendo. Não, a gente está acontecendo, a gente é tão sortudo, eu acho que eu sou um cara muito sortudo, porque eu estou vivendo essa mudança, eu estou podendo atuar nela. Vocês estão podendo atuar nela, estou vendo que muita gente que já faz isso também. Então eu acredito que as coisas estão acontecendo, como a Asimov disse, sim, mas nós estamos dentro dela. Ô Mineiro, não tem robô que está tão presente na vida da gente que a gente nem sabe mais que é robô, não? Isso aí é muito legal. Olha só, aí você vai lá e faz um Roomba que eu estava apresentando lá da iRobot, que é um robozinho que varre a casa. É um robozinho chulo, ele tem duas rodinhas e passeia na casa, e eu não sei por que diabo que chama aquilo de robô. Porque a máquina de lavar lá de casa chama máquina de lavar, não chama robô. Ela é muito mais robô do que o carrinho lá. E o carro? Mas antigamente eu precisava de dirigir um carro. E se a gente... Eu vou te devolver essa pergunta. E se por um acaso o carro fosse autônomo? Ele seria um carro ou um robô? Eu acho que ele já é um robô hoje, né? A gente veste ele já há um bocado de tempo, deixou de entender que a gente ali adquire uma outra capacidade, perde outras, né? Mas dentro do carro a gente é mais veloz, né? É bem mais rápido. Então é uma evolução natural, né? Os carros vão ficar cada vez mais inteligentes, né? Hoje os carros mais básicos já têm cerca de 20 ECUs, né? Que são processadores, mais complexos têm 70 ECUs. Vão ficar cada vez mais inteligentes, eles vão passar a interagir cada vez mais conosco e com o ambiente em torno deles, né? Então vão conseguir dar informações da cidade para a administração da cidade, como vão conseguir passar informação sobre eles mesmos para as montadoras, para que eles possam ser fabricados de uma melhor forma, vão poder interagir com a agenda, né, do usuário, né, e administrar parte dessa agenda. Então tem um caminho longo aí pela frente, e é uma coisa que está ali, a gente usa todo dia, nem se apercebeu, né? Então já está presente. Eu acho que se a gente olhar por esse contexto, já tem muito robô em volta da gente, e eles vão ficar cada vez mais presentes e vão ter uma consciência cada vez maior do que nós somos e do ambiente no qual nós nos inserimos, né? Toda certeza. Muito bom. Uma das coisas que a gente se diverte bastante lá no César, quando chega esse momento, em qualquer discussão, em qualquer reunião, é aquela pergunta, mas e isso aqui? Isso aqui é um robô? Eu acho que é uma ótima... clássico. Mas você está fazendo isso? Isso é um robô? Por exemplo, assim, só pegando o gancho do carro e há muito mais tempo, assim, os colegas podem até discordar, mas eu acho, por exemplo, que o freio ABS é um robô, pô. Ele é um robô. Ele, inclusive, toma decisões que contrariam o humano. O humano, às vezes, ele vai parar devagarinho. Então, ele já tem até autonomia. Além de ter um atuador, além dele ter sensor, atuador, ele ainda toma decisão. Ele não só é um robô, como é um robô inteligente. E ainda obedece às leis de Asimov, porque as pessoas não se machucam por causa disso. Aí, comentário.
Tá. Tem uma brincadeira que eu fazia com meus alunos do primeiro ano de informática. Aluno é um bicho meio exótico, né? Porque quando ele chega no primeiro ano na universidade, vocês são meio assustados, né? Qualquer coisa que o professor fala, vocês acreditam rapidamente. Então eu fazia uma pergunta, quando é que eles achavam que iria ser a primeira vez que um robô ia operar um cérebro humano? Aí gerava aquela maior confusão. Não, nunca o robô vai operar um cérebro humano, porque é um negócio muito complicado e tal. Aí eu falava assim, não, mas o problema não é essa pergunta, porque os robôs vão operar o cérebro de um ser humano, isso é um fato, vai operar. A pergunta mais importante para a gente fazer é quando é que vai ter uma lei que vai proibir seres humanos de operar cérebros humanos. Só robôs vão poder fazer isso. E eu acho que isso tinha que acontecer logo. Porque esse negócio da gente ficar, né, com a mão tremendo com bisturi para cortar a cabeça de um ser humano, é um negócio maluco. A gente tem que deixar só os robôs fazerem isso. Né? Então eu acho que a pergunta não é se vai acontecer, é em que medida a sociedade vai assumir que tem certas coisas que não só podem ser feitas pela máquina, mas como só podem ser feitas pela máquina. Não podem ser feitas por mais ninguém. Né? A despeito dos riscos óbvios, né, que uma máquina que funciona errado pode ter. Tão grandes ou, né, maiores são os riscos que os humanos operando errado conseguem fazer. Né? Então eu acho que essa é a lógica da discussão. Nossa. Vamos passar a pergunta para a plateia. Tem alguém já que... Opa, tudo bom? Eu venho de uma cidade do interior, lá de Limoeiro. Conhece Conect 9, Alexandro. Uma vez por ano a gente sempre vai para o César. Aí ano passado eu tive o prazer de conhecer. Foi ótimo e estavam falando justamente daquele projeto, daquele helicóptero. Eu estou chamando de maneira bruta. Mas a minha pergunta é, vocês não acham que a tecnologia drone faz basicamente isso? Qual é o diferencial de vocês para essa tecnologia e se está atrapalhando esse mercado de vocês em relação a isso? Eu acho que essa é para mim, né? Olha, essa tecnologia é a mesma. Tanto é que o projeto do Vant a gente fez 3 helicópteros e um drone. O que muda é a plataforma física, tá? A gente tem a diferença. O multicóptero, o multirotor elétrico, ele tem a vantagem de ser portátil. Você dobra, põe ele na bolsa e vai a campo com ele. Já os helicópteros tem a vantagem de que ele tem mais autonomia. Então eu não tenho ainda condições de colocar uma câmera de infravermelho que pesa em torno de 1 kg para ficar 2 horas, tem que ter autonomia desses veículos que a gente desenvolveu nesse projeto, com um multicóptero. Eu precisaria fazer isso com um helicóptero a combustão. E pegando esse gancho, quando você disse o drone, a tecnologia drone, é uma coisa que está muito interessante, e pegar um gancho também no que o Fábio disse agora há pouco. O drone, ele veio muito à tona quando Jeff Bezos falou que ia entregar as coisas no drone, né? Então virou a última tecnologia do mundo, né? A última Coca-Cola do deserto. Não é. Já se fazem drone há muito tempo, tá? A questão é que se conseguiu hoje baratear tanto isso que você, $100 você compra um drone tem uns de $50, não funciona, mas tem. Os que funcionam mesmo são da ordem de $1.000 para cima, que já dá para você fazer uma filmagenzinha, alguma coisa. Esses que a gente trabalha para fazer esse tipo de inspeção são muito mais caros, é outro patamar. O que vai mudando o nível de segurança, de precisão que tem nas coisas. Mas e aí? Se eu vou entregar livro num drone, e se esse livro cai na cabeça de uma pessoa? Hoje, para fazer uma tarefa de inspeção, ainda não há uma legislação pronta. A legislação brasileira, por incrível que pareça, é uma das mais avançadas do mundo. Nós somos mais avançados que os Estados Unidos em legislação. Mas eu não posso ainda pegar um Vant desse meu que é capaz de decolar sozinho e voar até sair de vista por causa da legislação. A legislação brasileira, que é uma das mais avançadas do mundo, exige que o drone não saia sempre tem uma pessoa no campo de visão. Ele não pode subir mais que 30 pés,
que 300 pés. Ele tem que estar no campo de visão e não pode ter mais de 25 quilos. Isso, no Brasil, já se pode tirar um CAV, que é um certificado de voo para voo experimental. Então, a questão da legislação. A questão tecnológica para se entregar um livro, ela já foi suprida há muito tempo. Já temos vantes. Aquele nosso mecânico carrega 7 quilos por 2 horas. Mas a questão é como que eu vou fazer isso? Eu acho que é aí que é uma outra discussão, que ela não é só tecnológica. A tecnologia a gente resolve, isso aí a gente vai brincando. Agora, o problema é a questão de como isso vai acontecer. Então, só complementando aí tua resposta, Mineiro, importante é ver a aplicação também, né? Lá no César, quando a gente está pensando numa solução para um problema complexo, a gente olha ela por 3 dimensões, né? Que a gente fala de gente, negócio e tecnologia. O drone sozinho é uma tecnologia, a gente tem que olhar para as outras 2 partes, né? Drone, ele pode ser usado para entregar livro, aí você olha para o contexto gente, será que funciona aqui? Esse negócio sobrevoa alguma área mais de risco, aí a galera sabe que está levando alguma coisa de valor lá, vão abater o vante, né? Então, talvez não sirva para isso aqui no Brasil. Mas ele tem outra aplicação muito legal, além de inspeção de linha de transmissão, que é fazer, por exemplo, a supervisão de área plantada, de crescimento de cultura em fazendas. Hoje, essas fazendas são imensas, essas que usam pivô central, tem fazenda dessa que tem mais de 50 quilômetros de extensão. As pessoas fazem com um avião de verdade, vai o cara dentro do avião com um binóculo lá, para procurar áreas onde, por exemplo, o plantio não foi muito bem feito e a cultura não está crescendo. Então, existe uma gama de oportunidades que podem ser resolvidas de uma forma mais eficiente, mais barata, né, com drone. A aplicação da tecnologia num contexto de gente olhando para o modelo de negócio onde aquilo ali se torna viável. Nossa. Ali tem, companheiro, tem dois ali. O rapaz lá atrás, acho que foi antes, viu? Foi ele? Beleza. Alô? Desculpa aí. Opa, eu vim de João Pessoa, eu deixei de ir para Robocop para vir para cá. Eu faço biotecnologia e eu queria saber assim, antes eu queria fazer um comentário, que muita gente aqui, eu acho que vê um futuro assim, de pessoas assim, por exemplo, amputados, usando próteses robóticas. Já eu acredito assim que no futuro vai tender mais para biologia, por exemplo, ao invés de colocar um órgão robótico, regenerar o órgão. Ao invés de um cego usar um olho biônico, ele recuperar a visão através de terapia gênica ou alguma coisa assim. Mas eu queria saber se vocês acham mesmo, e também eu queria saber sobre o trabalho de vocês em biosensores, se vocês só trabalham com biosensores de glicemia para diabetes, ou se vocês trabalham com outro tipo, ou se já patentearam alguma coisa assim. Deixa eu pegar o gancho, tentar responder as perguntas e depois passar para os universitários se eu tiver alguma dúvida, né? Os universitários são o pessoal que entende da tecnologia. Primeira, a minha visão da primeira coisa que você falou de como é que nós vamos corrigir problemas, eu acho que é a mesma coisa. Engenharia, do ponto de vista de você criar um instrumento de algum material que não é biológico para fazer a função de um elemento biológico, e a parte da engenharia de um elemento novo biológico para colocar no lugar, é basicamente a mesma coisa, é programação. Como é que a gente programa materiais para fazer funções, né? O que é um programa de computador? É um conjunto de instruções que eu dou para alguém, no caso um computador, executar para ele fazer uma função. No caso de um membro, a ideia é muito parecida. Se a gente está falando de um material inorgânico sintético ou um material orgânico sintético, que eu posso sintetizar. Então eu acho que no futuro essas duas coisas vão ser a mesma coisa. E eu vou usar o material que melhor se adaptar à função para a qual ele é programado, que pode ser uma combinação de plásticos com músculos, né? Então a ideia é que eu acho que no futuro essas coisas são a mesma coisa, né? No futuro, quanto tempo?
mais tempo, tá? Eu acho que a gente ainda vai passar por uma transição aonde a robótica em si, como essa que a gente conhece, né, dos elementos biônicos mais sintéticos vão prevalecer, mas eu acho que rapidamente a gente vai começar a ver que os materiais são programáveis da mesma forma, né? E é tudo computação no final, né? A segunda sua é sobre que tipo de biosensor que a gente trabalha. A gente não trabalha com biosensor de glicose, tá? Você não é tecnologia, essa tecnologia já é mais ou menos dominada e comercial. Nós estamos trabalhando inicialmente com biosensor de câncer, né? O foco inicial, o primeiro protótipo que a gente já tem e que vai estar funcional em alguns meses para teste de campo é em câncer de mama, né? Razão para isso é porque câncer de mama é um dos com maior incidência, né, no público feminino, é o câncer de maior incidência e ele é um dos mais estudados, inclusive. Então a gente tem não só a tecnologia do ponto de vista da biologia para detectá-lo, mas também uma necessidade social para fazer alguma coisa nisso. E o câncer de mama é um câncer que os métodos de detecção atuais, eles são muito tardios, porque eles são basicamente estruturados em torno de imagem e toque, que são coisas grosseiras do ponto de vista. Quando você detecta alguma coisa, ele já está grande. O que o biosensor da gente faz é detectar o potencial de câncer enquanto ele ainda não é alguma coisa que eu consigo ou ver e muito menos tocar. Então é nisso que a gente está fazendo. Tem patente de todas essas coisas, tanto do ponto de vista dos biosensores como da parte que a gente está fazendo agora da robótica. Porque o que é que a gente está fazendo? Nós estamos pegando biosensores que existem na biologia, mas que são feitos, você de biologia sabe, né, dentro de laboratórios que são gigantescos. O laboratório pode ter o tamanho desse lugar aqui, e traduzindo esse laboratório, fazendo um downsize do laboratório para uma caixa. A ideia é que ela seja uma caixa mais ou menos grande no começo, mas que no futuro, e aí de novo, né, qual é o prazo disso? Mais longo prazo, a gente tenha o mesmo biosensor que faz a detecção da glicose num tamanho equivalente para fazer detecção de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de qualquer, né, quase qualquer coisa que a gente possa imaginar. Foi todas? Esqueci alguma? Valeu. A pergunta do outro colega ali, por favor. Boa tarde. Meu nome é Carlos, eu sou estudante de graduação e aí E aí, numa conversa na faculdade com os amigos, tem um que tem que verificar a glicose diariamente, várias vezes. E aí foi um pedido dele, que quando eu tiver, porque eu gosto de robótica, ele, quando eu chegasse no nível de estar desenvolvendo sensores, de verificar um sensor que verificasse a glicose dele por saliva, porque a de sangue é muito invasiva. Que várias vezes que ele faz ao dia, ele se sente muito invadido de fazer isso. Aí a pergunta vocês têm conhecimento ou sabem de algum desenvolvimento de sensor que não seja por sangue, de glicose, ou se dá para fazer isso? Aqui? Tem. As tecnologias são recentes ainda, mas uma das coisas que tem um pessoal em Cambridge, com o qual o LICA, daqui da universidade, tem uma parceria, está trabalhando com coloração, isso é mudança de cor. Tá? Então uma das coisas que você pode fazer é ter uma lente de contato, que em contato com as células do seu corpo, detecta o teor de glicose e muda de cor. Se ela muda de cor dentro do seu olho, obviamente, a menos que você tenha tomado uma boa, né, você vai achar que é o seu sangue e não o seu teor alcoólico, né? Então tem que tomar cuidado para usar ela na hora certa. Mas, brincadeiras à parte, a ideia seria alguma coisa que pudesse ser detectável por você de maneira sem você se preocupar. Na realidade, no fundo, essas coisas deveriam ser cada vez mais eu não tenho que interagir com o equipamento para que ele me dê a informação. Ele está em mim de alguma forma e ele me avisa quando eu precisar saber o que é que está acontecendo. Esse caso da glicose em particular, o mesmo cara que inventou
o glicosímetro de furar o dedo, tá trabalhando nessa história, usando biologia sintética, usando materiais sinteticamente desenvolvidos que trocam de cor quando ele detecta um nível mais alto ou mais baixo de glicose. Quer falar alguma coisa? Veja, existem já alguns sistemas, mas continua sendo invasivo, né? Para medir continuamente durante o dia o nível de glicose, ao invés de você ficar furando o tempo todo. E até um sistema de você ele compensar com insulina automaticamente. Mas é um pouco caro e ainda realmente é ainda invasivo, né? Mas, feito o Fábio falou, existem pesquisas nesse sentido de tentar melhorar isso, né? De tornar menos invasivo, mais precisão, mais fácil de ser usado. Uma viagem ainda, viu? Mas eu já vi umas coisas que são feitas umas tatuagens. Na verdade, a tatuagem é um circuito impresso. E aí você está se medindo o tempo inteiro. Mas eu acho que é coisa ainda remota. Pessoal, infelizmente, daqui a pouco tem alguém pulando ali, pedindo para a gente ir acabando. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, pelos colegas, grandes amigos e colegas aqui do César. Queria agradecer muito que vocês vieram. Eu acho que a gente teve uma discussão, foi breve, mas foi bem interessante. Queria aproveitar para convidar todo mundo que está aqui agora para no sábado às 10 da manhã, no sábado às 10 da manhã, a gente continuar, na verdade, essa conversa no Michelangelo, no palco logo aqui atrás, onde a gente vai dar um enfoque maior até no design disso. Por exemplo, entendendo por que a gente está falando tudo isso, e a gente acredita piamente que não vai haver um apocalipse zumbi por causa da biosintética. Aí quem quiser entender por quê, aí no sábado a gente conversa aqui. Obrigado, viu, pessoal?